Se você acompanha esse perfil, você sabe que nós viemos falando sobre o ECA digital e o alvará judicial para influenciadores mirins há alguns meses. Nós já passamos pelo que a lei dizia, depois trouxemos o posicionamento do Ministério Público e, há alguns dias, o CNJ votou pelas regras e requisitos para emissão do alvará judicial artístico infantil para influenciadores mirins. Eu sou Maria Eduarda, advogada especialista em direito digital para o mercado da influência, e hoje eu vou te contar o que ficou decidido e o que a resolução diz na prática, ou seja, quais são os requisitos do alvará, o que ficou fora da possibilidade de autorização e o que muda agora para quem cria conteúdo com crianças ou adolescentes nas redes sociais. Se você quer entender outros pontos da lei, eu deixei os vídeos anteriores na descrição aqui embaixo. Agora, um contexto rápido para você que não quer voltar por agora, mas quer entender o que nós vamos conversar aqui. O ECA Digital é a lei número 15.211 de 2025, que entrou em vigor em março de 2026, passou a exigir autorização judicial para que crianças e adolescentes participem de conteúdos monetizados ou impulsionados nas redes sociais. Só que a lei criou a obrigação da autorização judicial sem definir como ela funcionaria na prática dentro do judiciário. Para isso, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, era quem ficou com o papel de criar essas regras nacionais. E foi exatamente isso que aconteceu no dia 23 de junho de 2026, onde o plenário do CNJ aprovou por unanimidade uma resolução que estabelece as regras nacionais para concessão, fiscalização e monitoramento desses alvarás. Ou seja, a partir de agora nós temos requisitos específicos para que crianças e adolescentes não só possam atuar na internet, mas também que o judiciário avalia para conseguir conceder a autorização judicial. E o que torna esse momento muito importante para nós criativas é que pela primeira vez existe um modelo unificado para todo o Brasil. Ou seja, antes, cada juízo da infância e da juventude tinha sua própria interpretação legal, não só do Estatuto da Criança e do Adolescente Digital deste ano, mas também do ECA de 1990, que era o Estatuto da Criança e do Adolescente que já existia anteriormente. Agora, existem critérios nacionais, documentação padronizada, prazos definidos e, além disso, o CNJ também criou o BNA, que é o Banco Nacional de Alvarás, onde qualquer pessoa poderá consultar os alvarás que estão ativos, suspensos, rescindidos e em processamento para influenciadores mirins de todo o Brasil. O primeiro ponto da resolução que precisa ficar muito claro, criativas, é que o alvará judicial de criação de conteúdo continuada previsto pelo ECA Digital autoriza atividade artístico, ele não vai autorizar publicidades. Isso significa, criativa, que o texto do CNJ incorporou exatamente o que o Ministério Público do Trabalho havia pedido na nota técnica que eu trouxe aqui no vídeo anterior. A autorização judicial prevista no ECA, ela alcança apenas atividades efetivamente artísticas. Ela não serve para legitimar parcerias comerciais, publicidade ou qualquer atividade econômica disfarçada de conteúdo artístico. Na prática, isso significa que um canal de criança que recebe produtos para divulgação, que tem contratos com marcas e que faz publicidade identificada, não pode ser abarcado pelo alvará de conteúdo de criação continuada. Isso segue sendo vedado para menores de 16 anos, independente de qualquer alvará. O alvará ele vai existir para outro tipo de atividade, que é a atividade artística de verdade, com fins culturais, educativos ou de expressão criativa, mesmo que haja monetização através de plataformas envolvidas. Para publicidade, nós vamos continuar precisando de alvarás específicos. E com esse ponto estabelecido, nós temos uma pergunta muito importante que é, afinal, quando então o alvará ele é exigido? A resolução confirma o que a lei já previa. O alvará ele é necessário quando a imagem, a voz ou a rotina de uma criança ou adolescente for explorada de forma habitual em conteúdos monetizados ou impulsionados em plataformas digitais. Isso abrange os perfis dos próprios jovens, ou seja, das crianças e adolescentes, dos responsáveis ou de terceiros, como produções de terceiros em que a criança aparece com frequência, sejam tios, primos e etc., desde que hajam esses dois requisitos legais. O pedido, criativas, ele precisa ser feito pelo responsável legal da criança e do adolescente, ou seja, pai, mãe ou quem detenha a guarda dessa criança. E ele não pode ser feito por outros familiares. Então, se você tem um sobrinho que aparece com frequência no seu conteúdo, você precisa de autorização tanto da mãe quanto do pai para que ele continue presente na dinâmica de conteúdo que ele faz com você. Uma outra pergunta que sempre surge aqui é se
se precisa de autorização dos dois responsáveis. E a resposta é sim. Nós precisamos de autorização tanto da mãe quanto do pai, independente se eles ainda são casados ou separados, divorciados. E o processo, ele tramita na Vara da Infância e da Juventude, ou seja, o alvará ele só pode ser requerido através de um processo judicial e ele obrigatoriamente passa pela análise não só do juiz, como também do Ministério Público. Além disso, criativa, um outro detalhe que merece muita atenção é que, com a nova resolução, a criança e o adolescente, quando possível, devem ser ouvidos no processo para manifestar, inclusive, discordância sobre a criação ou não de conteúdo. Ou seja, não é só nós darmos entrada no processo solicitando que essa criança exista uma autorização para que essa criança participe do conteúdo. A criança também precisa concordar com essa exposição, precisa concordar com a gravação deste conteúdo, precisa concordar com ter um perfil nas redes sociais. E isso é importante porque reconhece que crianças e adolescentes não são objetos passivos desse processo. Eles têm voz e o juiz precisa considerar também a opinião dessa criança e desse adolescente ali dentro do processo para entender se, inclusive, eles não estão sendo obrigados a gravar conteúdo, o que caracterizaria exploração do trabalho infantil. Outro ponto muito importante, criativas, é que o Ministério Público participa obrigatoriamente de todos os processos. Não existe concessão de alvará digital sem intervenção do MP, o que é uma garantia adicional de que nós não vamos ter nenhuma concessão automática do documento. Cada caso ele é avaliado com muita precisão, tanto pelo juiz quanto pelo MP, para ter certeza de que aquela criança e aquele adolescente estará seguro dentro dessa dinâmica da criação de conteúdo com autorização judicial. Aprovado pelo Ministério Público que o pedido pode ser feito, o juiz não vai simplesmente assinar o documento. A resolução também estabelece critérios rigorosos que ele precisa analisar antes de conceder o alvará, e isso importa muito para você que trabalha com redes sociais. Por quê? O juiz ele vai avaliar os limites para horários, frequência e duração das gravações e atividades, vai garantir que existam períodos de descanso e alimentação, vai verificar a proteção da saúde física, emocional e psicológica dessa criança e vai checar também a preservação da frequência escolar e do desempenho educacional. E isso não é só formalidade criativa. Se o conteúdo estiver prejudicando a vida escolar dessa criança e desse adolescente, o alvará simplesmente não é concedido. Ou, se ele já tiver sido concedido e o juiz entender que essas gravações estão prejudicando a vida escolar, ele é simplesmente suspenso e você passa algum tempo sem ter o direito de requerer ou solicitar um novo alvará. Então é muito importante que você se atente principalmente a vida escolar e a prática de esportes por parte do seu filho, dessa criança, desse adolescente, em que o alvará está sendo requisitado. Além disso, o juiz também pode determinar medidas específicas de proteção da privacidade, da imagem, da voz e dos dados pessoais da criança. E o ponto que é mais importante e que causa mais dúvidas aqui no nosso canal Criativas, o juiz também define mecanismos de proteção patrimonial para essa criança e esse adolescente, incluindo a possibilidade de obrigar os pais a montar reservas financeiras em nome da criança para que ela usufrua no futuro com controle sobre como os recursos são destinados. O que isso significa? Dentro do processo, o juiz vai obrigar os pais e responsáveis a abrir uma conta poupança em nome dessa criança e desse adolescente, onde todos os valores que forem recebidos através dessa criação de conteúdo continuada e das publicidades feitas por essa criança e esse adolescente serão depositados dentro dessa conta. A partir disso, toda vez que o alvará for renovado, você precisará fazer a prestação de contas e essa conta ela não é de livre movimentação, tá, criativa? Essa conta ela só pode ser movimentada com autorização do juiz. Então, uma parte dos valores precisa ficar reservada para essa criança e esse adolescente e qualquer movimentação que você for fazer com esse dinheiro, com esses valores, precisa ser justificada para que o juiz autorize e posteriormente precisa ser justificada na prestação de contas para a renovação do alvará. Por isso, criativas,
O alvará, ele não é um documento passivo. Ele vem com inúmeras condições que a família, as marcas, as agências precisam cumprir e que podem ser revisadas, suspensas ou revogadas a qualquer momento se o juiz identificar qualquer risco aos direitos dessa criança. Além disso, para que o requerimento seja analisado, nós precisamos passar informações detalhadas para o juiz sobre a atividade que é desenvolvida, contratos e todos os elementos existentes e necessários para a avaliação judicial. Então não é um processo simples, tá, criativas? É exatamente esse rigor que diferencia o alvará de uma mera formalidade. Você precisa de uma lista de documentos extensa, vai ser avaliado com muita cautela, muito cuidado, tanto pelo juiz quanto pelo Ministério Público, mas não é por não ser um processo simples que significa que o alvará ele vai ser negado de alguma forma. Você, contando com o auxílio do nosso time, você consegue ter a concessão do alvará, mesmo que tenha uma lista imensa de documentos, mesmo que não seja simples. Porque você precisa contar com um advogado do seu lado que saiba o que ele está fazendo, que saiba como fazer esse requerimento e que seja especialista dentro do mercado da influência para conseguir demonstrar para o juiz tudo o que é necessário para a concessão desse alvará. É por isso que nós estamos aqui para te ajudar. Hoje o meu escritório ele é especialista no mercado da influência. Nós já tivemos alvarás concedidos pelo novo ECA Digital e eu tenho certeza que assim como nós fizemos pelos nossos clientes, a gente também vai conseguir fazer por você. Além disso, criativa, uma última dúvida que sempre surge aqui no nosso canal é sobre validade desse alvará judicial. Um alvará judicial ele não é um documento permanente e isso é intencional por parte do judiciário. Para crianças, a validade máxima é de 12 meses. E quando nós falamos de crianças, nós consideramos crianças até os 12 anos. Para adolescentes, a partir dos 13 anos, a validade do alvará é de 18 meses. E depois disso, não existe renovação automática. O processo de renovação, ele é dentro do processo já existente, mas exige uma nova análise judicial, apresentação de novos documentos e leva em conta o cumprimento de todas as condições anteriores já estabelecidas pelo juiz, a prestação de contas feita pelos pais e como houve a evolução da exposição digital da criança ao longo desse tempo. Então você também precisa se atentar não só aos requisitos legais, mas às particularidades estabelecidas pelo juiz no seu caso para que você consiga renovar esse alvará. Se os requisitos não forem cumpridos, o juiz ele não é obrigado a renovar o seu alvará judicial e ele pode ser suspenso temporariamente ou revogado a qualquer momento. Isso significa que a cada ciclo de renovação do alvará, o juiz e o Ministério Público têm a oportunidade de avaliar se a criança está bem, se a escola continua em dia, se a saúde emocional está preservada, se a monetização está sendo gerida de forma adequada. É um controle contínuo pelo judiciário, não uma autorização de mão única. E aqui você precisa se atentar a todos esses requisitos. Porque o simples fato dessa criança ou desse adolescente ter uma reprovação ou precisar passar por uma recuperação pode fazer com que você tenha esse alvará suspenso temporariamente, porque o juiz pode concluir que a rotina de gravação de conteúdo está interferindo na vida escolar do seu filho. E a vida escolar é mais importante do que o trabalho de criação de conteúdo dele. A resolução também estabelece, criativas, vedações expressas, ou seja, conteúdos que não podem ser autorizados para crianças e adolescentes, mesmo que os responsáveis queiram ou autorizem, porque a proteção da criança prevalece sobre a vontade dos pais. Não é possível obter o alvará para conteúdo de natureza sexual ou erotizada, para situações vexatórias ou degradantes, para promoção de produtos proibidos para menores, como apostas e jogos de azar, para discursos de ódio ou discriminação e para qualquer forma de trabalho que não seja o trabalho artístico previsto no ECA Digital. Ou seja, não é porque o seu filho tem um alvará artístico para criação de conteúdo continuado que ele pode, por exemplo, participar da gravação de um filme ou de uma série. Para isso, você precisaria de um alvará específico. O alvará de criação de conteúdo, ele é para trabalhar com e somente a criação de conteúdo. Esse elenco de vedações absoluta, criativa, deixa claro que o alvará é um instrumento de proteção, não uma ferramenta para legitimar qualquer tipo de conteúdo que os pais queiram produzir com os filhos, e isso interfere inclusive em perfis familiares. Porque se em algum momento o juiz perceber que o seu Instagram de família está criando algum tipo de conteúdo que não condiza com crianças e adolescentes, o seu alvará pode ser suspenso
ou revogado. E uma última parte da resolução que merece destaque porque muda estruturalmente a forma como esse sistema vai funcionar na prática é a criação do BNAC pelo CNJ, o Banco Nacional de Alvarás para Atividade Artística de Crianças e Adolescentes, que nós comentamos no início do vídeo. Antes dessa resolução e do ECA digital, cada juízo da infância e da juventude trabalhava de forma isolada e não existia nenhuma forma de saber quantos alvarás haviam sido concedidos no país, por quanto tempo, para que tipo de atividade, ou até mesmo se uma criança havia acumulado autorizações em diferentes comarcas. E o BNAC ele vem para centralizar tudo isso. Qualquer alvará concedido a partir do novo ECA digital no Brasil será registrado nesse sistema que vai permitir visualizar o histórico completo de cada criança ou adolescente, incluindo quantos alvarás ela já teve, por quanto tempo esteve exposta e quais foram as condições de cada autorização. Pois é, qualquer pessoa vai poder consultar se o seu filho ele tem o alvará ativo, suspenso ou revogado, quais são os requisitos para concessão daquele alvará, que tipo de cuidados uma marca ou agência precisa ter para trabalhar com ele. Isso vai garantir segurança não só para a criança, mas também para todos os envolvidos dentro do nosso mercado. E isso também vai mudar como a fiscalização é feita, criativas. Por quê? A fiscalização hoje ela vai ser feita de 3 formas. As plataformas digitais passam a ser obrigadas a solicitar a apresentação do alvará registrado no BNAC para permitir a monetização de conteúdo com criança, principalmente TikTok e aqui no YouTube. Os juízes vão poder verificar o histórico completo de exposição antes de renovar ou conceder um novo alvará. Isso significa que, se você já teve um alvará revogado ou suspenso no estado de São Paulo, você não pode solicitar um novo alvará sem cumprir os requisitos legais que levaram à suspensão ou revogação em nenhum outro estado do Brasil. E, além disso, o CNJ vai ter dados nacionais para avaliar os padrões de concessão do alvará, identificar os abusos na utilização do alvará e formular novas políticas públicas para reger o mercado da influência para crianças e adolescentes. Na prática, criativa, isso significa que ter um alvará em outro estado deixa de ser uma forma de escapar da fiscalização, porque o sistema vai saber que a partir de agora só serão aceitos alvarás pelas plataformas, marcas e agências que estejam registrados no BNAC. Quando eu trouxe aqui o primeiro vídeo sobre o ECA digital, esse tema ainda estava sendo construído, a lei tinha entrado em vigor, o decreto tinha acabado de sair e o Ministério Público do Trabalho só tinha se manifestado, mas ainda faltava o CNJ dar a palavra final sobre como isso funcionaria no judiciário. Agora nós temos esse quadro completo. O Estatuto da Criança e do Adolescente Digital já está em vigor, o decreto já foi regulamentado, a resolução do CNJ já foi publicada com regras nacionais e o BNAC já foi criado para fiscalizar todo esse mercado e os alvarás que serão emitidos a partir daqui e os que já foram emitidos sob a legislação do novo ECA digital até agora. Para você, criativo, o recado é muito simples. Se o seu filho aparece com habitualidade, ou seja, frequência, em conteúdo monetizado ou impulsionado, o alvará judicial é necessário e obrigatório. E agora você sabe exatamente como ele funciona, quem pode pedir, o que o juiz analisa, por quanto tempo vale e o que jamais pode ser autorizado. E se você ainda tem dúvidas sobre a sua situação específica, deixa aqui nos comentários, porque esse é o tema que a gente acompanha de perto desde quando o ECA digital era só um projeto de lei lá em 2022 e nós podemos te ajudar a entender melhor como ele se aplica no seu caso. Um beijo e até a próxima!